pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma pergunta que é, na verdade, uma curiosidade que eu tenho para um professor que por onde eu ando, ele é muito querido, todo mundo gosta muito dele e eu quero saber, Celestino Nóbrega, fala para mim, conta um pouco da sua história, como você saiu do Brasil e foi conquistar um pouquinho dos Estados Unidos. Guardo sua resposta. Um abraço. Oi, pessoal. Bom dia ou boa tarde. É um prazer estar falando aqui no Baza Talks, um grande amigo. Eu conheci o Baza através das redes sociais e hoje tenho a honra de fazer parte do nosso grupo Ortodontia Fechado, que é bolado e gerido por ele. Muito legal. É um prazer estar aqui falando no Baza Talks. O Basílio me pediu para falar um pouco da minha vida, então assim, eu acho que vai ficar um pouco longo porque eu já estou ficando velho. Já aconteceu muita coisa comigo na odontologia e fora dela, mas basicamente é isso, tá? O meu nome é Celestino Nóbrega, eu sou ortodontista, eu moro aqui em Nova York, em Long Island, faz alguns anos. Eu sou professor associado clínico da Case Western Reserve em Cleveland, onde o Martin Paloma me deu essa chance, e também aqui na New York University, que é mais perto aqui. Eu moro em Long Island, uma cidadezinha que tem 8 mil habitantes, né? Quando eu falo que moro em Nova York, parece que eu moro em Manhattan, mas não é. Minha cidadezinha aqui tá cheia de fazenda, vinícola, etc, etc. Tá? Mas assim, eu só queria dar um briefing assim, da minha carreira, o que aconteceu, o que está acontecendo agora nesse momento. É, Muito bem, eu estou bastante envolvido com ensino e com pesquisa, mas assim, a pesquisa mais voltada para a indústria, né? Aqui nos Estados Unidos não tem muito prurido assim para falar disso. Eu estou bastante envolvido com a indústria. Eu não sei se vocês usam, né, o bracket SLI da Morelli, que é esse aqui. Engraçado, a gente mostra para o paciente, ele vai, acho que a gente vai colar isso nos incisivos dele, né? No incisivo, mas enfim. Esse bracket aqui, eu fiz parte desse projeto do bracket SLI da Morelli, que eu achei bem legal. Também fiz o desenvolvimento dos brackets Innovation na prescrição CCO aqui na Dentsply, nos Estados Unidos. Atualmente eu estou bastante envolvido com a pesquisa dos materiais usados na confecção de alinhadores. Depois eu posso falar especificamente sobre isso se vocês quiserem, né? Porque eu percebi o seguinte, que a indústria está bastante focada na questão das plataformas digitais, que são lindas, extremamente atraentes, mas assim, o material é pífio, né? A gente está usando ou PETG ou poliuretano, ou seja, o material, a base desse material é o mesmo material usado para fazer garrafa PET ou rodinha de geladeira, ou de skate, né? Aliás, eu fui skatista nos anos 70, vai ser legal depois se puder postar um vídeo aqui, viu, Baza? Mas enfim, estou bastante voltado para pesquisa hoje. Mas é só assim, um relato rápido, né, da minha vida, da minha carreira. Eu nasci em Pindamonhangaba, no estado de São Paulo, cidadezinha pequena, e tive uma infância maravilhosa, uma infância bastante simples, mas super legal. E é que fiz, né, aquelas cagadas que todo mundo faz, né? Do tipo jogar saco de esterco na piscina do clube, enfim, essas coisas aí que contribuíram fortemente para o meu desenvolvimento profissional, obviamente. Eu fiz a faculdade de odontologia em São José dos Campos, na Unesp, e só que antes eu fiz medicina por 2 dias. 2 dias de medicina foram suficientes para eu perceber que não era minha praia. Fui fazer, aí não falei nada para meus pais, lógico. Aí fiz vestibular para comunicação na USP, na ECA. Passei também, fui um dia só na aula também. Eu achei que não era tão louco o suficiente para fazer comunicação. E quis o bom Deus que eu acabasse fazendo odontologia, que foi onde eu me encontrei. E quando eu saí da faculdade, eu pensei: olha, já sei o que eu não quero: ortodontia e odontopediatria. Aí eu pensei assim na faculdade, acabei a faculdade de odontologia, e pensei em fazer, não fazer. Falei, já sei o que eu não quero, já é um bom começo. Não quero ortodontia nem odontopediatria.
Aí fui fazer um curso de taipodonte para entender um pouco melhor de ortodontia, para depois fazer um curso no Hospital de Dallas de cirurgia ortognática. Aí no taipodonte eu percebi que a ortodontia poderia ser realmente bastante interessante e acabei indo estudar ortodontia no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos e me formei ortodontista. Bom, enfim, eu comecei a carreira aí no Brasil, né? Eu tinha um consultório em Pindamonhangaba e era uma época diferente. A gente tínhamos eu e mais um ortodontista em Pinda e o outro ortodontista, um amigão até hoje. E o mercado era muito diferente, mas eu percebi assim que eu tinha uma vocação para a educação, porque eu dei aula em cursinho muitos anos e acabei indo para o ensino. Bom, como eu falei para vocês, eu estou bastante interessado hoje. Assim, a indústria de brackets e fios, ela está um pouco de escanteio. E eu percebo o seguinte, que a indústria de brackets e fios está correndo meio que na paralela e de repente nós podemos ter algumas surpresas boas, né? Eu estou pensando seriamente em trabalhar com um sistema aqui nos Estados Unidos que se chama Lightforce, que é um sistema de impressão de brackets, impressão, não fresagem, impressão de brackets em 3D, com prescrição customizada. Eu estou achando bem interessante, é algo muito incipiente ainda. Eu tenho poucos casos com esses brackets, mas o bom, né, na minha posição no departamento de pesquisa e desenvolvimento, que é o que a minha empresa faz aqui nos Estados Unidos, é quando nós temos uma tecnologia que pode ser melhorada. Então eu penso assim que esses brackets impressos em cerâmica e 100% customizados, eles têm muito espaço para desenvolvimento, isso é ótimo. Outra coisa, como eu estava falando para vocês, são alinhadores, né? Eu estou muito focado na questão de alinhadores, dos materiais, que como eu estava falando antes, a gente está percebendo o seguinte, que existe grande desenvolvimento das plataformas digitais, elas são maravilhosas, são lindas, etc, etc, mas o material, como eu falei, é um material ainda muito complicado. Então, eu vejo muita possibilidade de melhora, mas muita possibilidade de melhora nos alinhadores, no que diz respeito aos materiais. Por exemplo, a minha pesquisa atual, eu fiz aí no Brasil, junto com o pessoal aí um pessoal muito bom aí, que foi um pessoal muito ligado ao ITA e ao MIT aqui também. E eles me ajudaram bastante, que eu comecei uma pesquisa básica, incipiente, tentando entender melhor esses materiais, tanto o PETG como o poliuretano. E fazendo espectroscopia Raman, eu descobri o seguinte, que é possível que nós tenhamos no mesmo alinhador, com a mesma espessura, quer seja ele termoformado ou impresso, que é o que vai acontecer logo, dá para a gente ter no mesmo alinhador flexibilidades distintas, ou seja, ele mais flexível numa região, por exemplo, anterior, mais rígido na posterior. Isso é possível, já estou trabalhando nisso, estou desenvolvendo aqui um estudo e uma patente em relação a isso. Enfim, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Eu acho que tem pessoal me ligando aqui. Tem bastante espaço para desenvolvimento, né? E eu acho assim, falando em desenvolvimento, né? A experiência clínica que vocês têm é muito maior que a minha. Eu hoje atendo poucos pacientes, muito embora a gente esteja abrindo um consultório agora na Flórida, com uma proposta bem legal. E só para falar um pouquinho desse mercado aqui para ortodontistas nos Estados Unidos, é bem diferente, tá? O mercado aqui é assim, completamente distinto do mercado americano com o mercado brasileiro. Por exemplo, tá? Vou dar umas referências aqui. Aqui o mercado é tão aquecido e tão diferente que dá para a gente fazer o tal do case selection. Por exemplo, eu tô com 58 anos, cara. Eu não quero complicação na minha vida, no meu consultório daqui para frente, ou o mínimo possível. Então, por exemplo, nós estamos com um consultório em Deerfield, na Flórida, que é um bairro bastante popular. É um consultório super simples, mas que tem um potencial enorme para crescimento. E aí dá para a gente fazer o seguinte: eu fiz um plano de negócios junto com a minha esposa, pensando assim, quanto nós precisamos para viver muito bem na Flórida, só nós dois. Meu filho já está se formando em business aqui no Mary's College. E aí eu cheguei à conclusão que eu não precisaria de uma fortuna para viver, porque aqui para viver é mais barato do que aí no Brasil. Só uma referência: um salário mínimo aqui compra mais de 2.500 litros de gasolina. Um salário mínimo no Brasil compra talvez 200 e tantos litros de gasolina, só para você ter uma ideia. Então, assim, nós fizemos um plano de negócios
em que eu possa trabalhar 2 dias por semana, por exemplo, e fazendo a seleção de casos. Então, eu vou selecionar casos com um bom prognóstico. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos seria muito complicado evoluir casos com mini placas, né? Além de todo o risco que a gente correria, enfim, eu tenho casos muito legais de mini placas aí no Brasil, mas aqui nem pensar, cara. Aqui o caso cirúrgico é cirúrgico e ponto, né? Mas falando de diferenças de mercado, né? Aqui você abre um consultório e começa a entrar gente. Era igual era no Brasil, quando eu me formei aí nos anos 80. Você abre um consultório e começa a vir pessoas, começam a entrar e vir e fazer e perguntar, enfim. Então é muito diferente a situação. Por isso eu acho o seguinte, quando eu vejo professores americanos, e eu adoro, tem muitos amigos que eu já levei várias vezes para o Brasil, como Martin Epstein, por exemplo, eu acho super legal a gente ter esse entendimento, esse intercâmbio, mas, por exemplo, o que acontece é que os produtos, infelizmente, pessoal, vamos ver a realidade, os produtos ortodônticos, eles são lançados primariamente para o mercado americano, não é para o mercado brasileiro. Então a gente tem que ficar correndo atrás aí no Brasil e se adequando às situações que foram criadas no mercado americano. Por exemplo, os alinhadores. Cara, os alinhadores, eles falam a linguagem que o paciente quer ouvir e que o ortodontista também. Porque aqui nos Estados Unidos, o paciente sentou na cadeira, em média, ele custa US$ 102, cada sentada dele na cadeira. Então, se eu tiver um paciente, que eu tiver que ver esse paciente todo mês, e ficar 30 minutos por mês com esse paciente, ao invés disso, se eu puder ver esse paciente a cada 2 ou 3 meses por 15 minutos, é muito melhor. Agora, vocês concordam comigo que aí no Brasil não dá para cobrar um caso? Vamos supor que a gente tem aí um caso que foi cobrado 15, 16 ou 20 mil reais. Você concorda que não dá para ver esse paciente uma vez por mês por 15 minutos? Cara, se eu tenho um paciente desse tipo no Brasil, quando ele vier para o consultório, eu ponho até uma banda de rock para tocar na sala de espera para ele, qualquer que seja o tipo de música que ele goste, né? Menos axé. Aí já tá contra os meus princípios. Enfim. E funk também, funk do carioca aí, desculpe, mas não vai. Mas enfim, vocês entendem que é um mercado totalmente diferente? Meu, não dá para comparar, cara. Então, assim, é legal quando vai professor americano aí no Brasil, mas eles vão falar sobre questões que não nos interessam. Por exemplo, só para você ter uma ideia, quando o Bracket Innovation foi lançado aqui em 1999, o marketing do Bracket era o seguinte: olha, esse Bracket é bom porque ele tem um sistema de clipe de abertura e fechamento que vai economizar 12 segundos por paciente. Pô, agora, você acha que isso faz diferença para nós aí no Brasil? Não faz. Então, assim, o mercado é muito diferente. Não dá para ficar comparando, tá? Então, eu penso que a gente tem que ter soluções adequadas à nossa ramo de atividade, que é a ortodontia aí no Brasil. É diferente, tá? Eu vejo com bons olhos, por exemplo, às vezes, a questão dos alinhadores in-house ou in-office, mas assim, para um número pequeno de alinhadores. Né? Para um número muito grande, realmente não vale a pena fazer isso em casa ou in-office. Mas eu vejo assim com bons olhos para o mercado sul-americano, para o mercado asiático, que são mercados totalmente diferentes do mercado americano e do mercado europeu. Mas basicamente é isso, pessoal. Basicamente essa é a minha vida. Estou bastante focado aqui na pesquisa. Agora, bastante voltado, como eu falei, para os brackets impressos em 3D e para os materiais envolvidos com os alinhadores. E se eu puder deixar um recado para vocês, né, para quem está começando, eu diria para vocês o seguinte: pô, dou aula desde os 17 anos de idade em cursinho e depois, enfim, pós-graduação, o mundo inteiro aí, etc. Tenho uma experiência razoável com a educação, que é a minha paixão. Mas eu vejo o seguinte: às vezes você tem pessoas que são extremamente bem treinadas do ponto de vista de ter muito conhecimento, o que é ótimo. Às vezes eu vejo pessoas muito talentosas, um talento manual absurdo, o que também é ótimo, mas eu vejo o seguinte: eu já tenho visto pessoas com muito talento não irem para frente. Pessoas com grande conhecimento também não emplacarem bem na profissão. Mas eu nunca vi uma pessoa persistente dar errado. Então, dentro desses 3 ingredientes aí, conhecimento, o talento e a persistência, eu digo para vocês que a persistência talvez seja o mais importante deles. Então, não interessa como está a situação hoje, a gente depende sim de evolução da economia no Brasil, aqui, etc e tal, mas não vamos ficar sentados chorando e esperando. Persistência é tudo.
Então esses são os 3 ingredientes: persistência, talento e educação. Não desistam dos sonhos de vocês. Afinal, eu tenho uma vida que eu posso dizer assim, fui até agora, graças a Deus, muito bem sucedido, porque talvez eu tenha reunido esses 3 ingredientes e Deus me deu muitas oportunidades. Mas é isso, não desistam dos sonhos de vocês, quem está começando aí. No Brasil nós temos excelentes ortodontistas jovens, né? E o Basílio é o cara que agrega todo esse pessoal, e eu dou os parabéns a ele por essas iniciativas, e é isso aí, tá ok? Tô aqui, eu moro aqui na Three Hyannis Court, em Mount Sinai, aqui em Long Island, New York. Vai ser um prazer ter vocês aqui quando vierem para Nova York, se vierem, enfim, fazer compras, espalhar coronavírus, sei lá, o que vocês quiserem fazer aqui, ou levar coronavírus daqui para o Brasil também, então fiquem à vontade. Mas eu estou aqui à disposição para ajudar vocês e, enfim, vai ser um prazer receber amigos aqui, tá ok? Abraço para vocês aí, pessoal. Espero ver vocês em breve. Tchau.